Imagine um país recém-saído de uma guerra devastadora. Soldados voltando para casa sem nada. Famílias destruídas. Cidades em ruínas. Uma nação marcada pela derrota, pela fome e pela humilhação. É 1918. A Primeira Guerra Mundial terminou. E a Alemanha, que antes sonhava em ser uma potência, agora se vê quebrada, cansada, sem forças. Enquanto tentava se levantar dos escombros, veio um golpe ainda mais duro, o Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes de 1919 foi o acordo de paz assinado pelas potências aliadas e a Alemanha, encerrando oficialmente a Primeira Guerra Mundial. Muitos historiadores definem o Tratado de Versalhes como o acordo de paz dos vencedores, tendo em vista que as nações que se beneficiaram na guerra impuseram termos duríssimos à Alemanha derrotada. Ele impôs pesadas condições à Alemanha, incluindo a perda de territórios, desarmamento militar severo, pagamento de reparações de guerra e renúncia de suas colônias. O povo tentava seguir a vida, reconstruir casas, reconstruir esperanças, reconstruir a própria dignidade. A Alemanha de pós-guerra era um lugar onde a dor era diária, e a esperança parecia luxo. E foi exatamente aí, nesse cenário de desespero silencioso, que um homem viu uma oportunidade. Um político comum, inicialmente ignorado, percebeu que a crise era a porta aberta que ele precisava. Hoje, você vai entender como uma Alemanha ferida pela guerra, esmagada pelo tratado e destruída pela economia acabou colocando um ditador no poder. E como Adolf Hitler transformou ruínas, fome e frustração em combustível político. Porque na história, grandes tragédias quase nunca começam com tiros. Elas começam com crises. Com caos. Com um povo desesperado e alguém disposto a explorar isso. O clima perfeito para um salvador surgir. Um país em crise profunda não pensa com calma. Ele pensa com dor. Ele pensa com medo. Ele pensa com pressa. Quando tudo ao redor desmorona, a população começa a buscar respostas simples. E é nesse momento que soluções perigosas ganham força. Enquanto políticos tradicionais discutiam sem chegar a lugar algum, um partido pequeno, barulhento e radical ganhava espaço. O Partido Nazista. E à frente dele, Adolf Hitler. Hitler tinha algo que faltava aos outros, um discurso emocional, inflamado, direto. Ele oferecia três coisas que um país desesperado adora ouvir. Um culpado, uma promessa, e um líder forte disposto a fazer o que fosse necessário. Para cada problema da Alemanha, Hitler apresentava uma resposta simples e totalmente perigosa. A crise econômica virou o combustível perfeito para transformar frustração em ódio. E o ódio, no discurso dele, tinha direção definida. A máquina de propaganda. Mas Hitler não conseguiu tudo isso sozinho. Ao seu lado estava Joseph Goebbels, o cérebro por trás da propaganda nazista. Goebbels entendia uma coisa que muitos líderes ainda não entendiam na época. Não importa o que é verdade. O que importa é o que as pessoas acreditam ser verdade. E assim nasceu uma das máquinas de propaganda mais poderosas da história. Comícios gigantes, símbolos fortes, frases curtas e repetidas, músicas, bandeiras, rituais, slogans. A propaganda nazista transformou Hitler em mais do que um político. Transformou-o em uma figura quase mística. Alguém que representava força, ordem, disciplina. Alguém que prometia devolver à Alemanha tudo aquilo que ela perdeu. Mas, por trás dessa máscara, havia algo mais sombrio. Uma manipulação calculada, inteligente e extremamente eficiente. A crise de 1929. A hora perfeita. E então, a pequena chama se tornou um incêndio. Em 1929, os Estados Unidos enfrentaram o maior colapso econômico da sua história. A crise atravessou oceanos e atingiu a Alemanha em cheio. Bancos quebraram. Indústrias fecharam. O desemprego explodiu. 5, 6, 7 milhões de pessoas sem trabalho. A Alemanha mergulhou de novo no caos. E Hitler soube transformar cada novo problema em munição política. Enquanto o país afundava, ele subia nos palanques dizendo: "Eu avisei, os políticos falharam. Só um líder forte pode salvar a Alemanha." A crise transformou Hitler de um agitador radical em uma alternativa aceitável. E acredite, nada é mais perigoso do que um extremista que se torna aceitável. A chegada ao poder. Em 1932, o Partido Nazista se tornou o maior do parlamento. Hitler ainda não tinha maioria absoluta, mas tinha algo melhor. Tinha o povo. E tinha medo político. Com o país paralisado, líderes tradicionais começaram a acreditar que nomear Hitler como chanceler poderia controlá-lo ou acalmar o movimento. Eles estavam enganados. Em 1933, Hitler finalmente foi nomeado chanceler da Alemanha. E em poucos meses, usou cada oportunidade, cada crise, cada incêndio, cada decreto, para eliminar opositores, prender adversários, destruir partidos rivais e transformar a democracia alemã em uma ditadura total. Não foi um golpe repentino. Foi um processo lento, legal e altamente planejado. Hitler não tomou o poder. Ele conquistou. Passo a passo. Com cada crise. Com cada discurso. Com cada promessa de reconstrução. O domínio do rádio. O WhatsApp da época.
Goebbels percebeu rapidamente o poder do rádio. A nova tecnologia que entrava nos lares alemães. Ele dizia: se controlarmos o rádio, controlaremos o povo. E foi o que fez. Criou sistemas de transmissão acessíveis, distribuiu rádios baratos à população, incentivou famílias a comprarem aparelhos, em alguns casos, até com subsídios. Pela primeira vez na história da Alemanha, milhões de pessoas podiam ouvir ao mesmo tempo, a mesma voz, dizendo a mesma mensagem. E essa voz era a de Adolf Hitler. A propaganda nazista entrava nas casas, nas escolas, nos espaços públicos, nos rádios das fábricas, nas reuniões sociais. A partir dali, não era mais possível evitar a influência. Ela estava em todo lugar, transformando medo em identidade. A genialidade e tragédia da propaganda nazista é que ela não apenas manipulou o medo. Ela ofereceu identidade. O povo passou a sentir: nós pertencemos a algo maior. Somos parte de um renascimento. Estamos recuperando orgulho. Estamos lutando juntos por um futuro melhor. Quando um líder dá identidade a um povo sem esperança, ele ganha não só votos. Ele ganha devoção. E devoção é mais difícil de combater do que qualquer argumento político. A prova de que a propaganda vencera. No fim dos anos 1920, algo começou a acontecer. Reuniões que antes juntavam 50 pessoas, agora reuniam 5.000. Discurso que antes era visto como radical, agora soava patriótico. Política que antes era marginal, agora virava mainstream. A propaganda não apenas levou Hitler ao mapa político. Ela o colocou no centro dele. E o mais assustador? Nada disso teria funcionado se a Alemanha não estivesse desesperada. A crise criou a vulnerabilidade. A propaganda criou o líder. Juntas, abriram o caminho para um dos períodos mais sombrios da história humana. A Grande Depressão. O empurrão final para o abismo. O fim dos anos 1920 parecia trazer uma luz para a Alemanha. Depois da hiperinflação devastadora, a economia começava lentamente a se reorganizar. Alguns empregos voltavam, pequenas empresas reabriam, e o país dava seus primeiros passos frágeis para fora do caos. Mas então, veio 1929. O ano em que o mundo inteiro parou de respirar. Nos Estados Unidos, a Bolsa de Nova York entrou em colapso. Bancos quebraram, indústrias faliram, investidores perderam tudo. E como a Alemanha dependia de empréstimos americanos para manter sua economia de pé, o impacto foi imediato e brutal. Em poucos meses, o desemprego explodiu, fábricas fecharam as portas, jovens sem trabalho vagavam pelas ruas, famílias perdiam suas casas, o desespero voltava com força total. A Alemanha, que tentava se levantar, foi jogada ao chão novamente. E no meio dessa destruição, uma frase começou a se espalhar entre a população: a democracia nos decepcionou de novo. Esse pensamento era um terreno fértil para qualquer líder que prometesse ordem e estabilidade. E ninguém prometia isso com mais intensidade e teatralidade do que Adolf Hitler. O discurso perfeito para o momento perfeito. Hitler, agora apoiado por uma máquina de propaganda afiada e uma imagem cuidadosamente construída, transformou a Grande Depressão em palco. Ele aparecia diante das multidões e dizia: eu avisei. O sistema está podre. Os políticos tradicionais falharam com vocês. A Alemanha precisa de um líder forte. A Alemanha precisa de mim. Cada novo desempregado era convertido em seguidor. Cada fábrica fechada virava argumento político. Cada família desesperada se tornava público perfeito para seu discurso inflamado. A crise não apenas ampliou sua voz, ela deu razão às mentiras que ele contava. O colapso do centro político. Enquanto Hitler crescia, os partidos tradicionais entravam em colapso. Liberais, democratas, conservadores, ninguém conseguia apresentar soluções rápidas. E em uma crise profunda, quem fala devagar, perde. O povo queria respostas simples. O povo queria ação. E Hitler oferecia exatamente isso. A política alemã se dividia entre duas forças radicais, os comunistas e os nazistas. A moderação desapareceu. A paciência desapareceu. A racionalidade desapareceu. O país se transformou em um campo de batalha ideológico, e a população começou a enxergar Hitler como a saída possível, não porque amavam suas ideias, mas porque o medo faz escolhas desesperadas parecerem sensatas. 1932, quando o impossível acontece. Nas eleições de 1932, o Partido Nazista se tornou o maior partido do parlamento alemão. Hitler ainda não tinha maioria absoluta. Mas isso não era mais necessário. Ele tinha a maior bancada política, o apoio das massas, a devoção de jovens, o respeito de empresários desesperados por estabilidade, e o medo de líderes políticos que acreditavam, ingenuamente, que poderiam controlá-lo. Essa combinação abriu a porta que faltava. Em janeiro de 1933, Adolf Hitler foi nomeado chanceler da Alemanha. Legalmente. Democraticamente. Com a assinatura de políticos que acreditavam estar evitando o caos, mas estavam, na verdade, convidando o caos para dentro de casa. E os meses seguintes mostraram que Hitler já tinha um plano. O incêndio do Reichstag serviu como justificativa para decretos de emergência. Partidos rivais foram perseguidos e dissolvidos.
A imprensa começou a ser sufocada. Opressores ganharam poder. E em poucas semanas, a democracia alemã deixou de existir. Hitler não destruiu a democracia à força. Ele a destruiu com aplausos. A crise abriu a porta, e o povo, fragilizado, deixou que ele entrasse. A lição que o mundo não pode esquecer. A história da ascensão de Hitler não é sobre um homem genial ou carismático. É sobre um país ferido que, tomado pelo medo e pelo desespero, perdeu a capacidade de pensar a longo prazo. É sobre líderes frágeis que abriram mão da responsabilidade. É sobre uma população cansada que buscou respostas rápidas. É sobre como a pressa em resolver problemas pode criar problemas muito maiores. Hitler só chegou ao poder porque a Alemanha estava desesperada, humilhada, economicamente destruída, emocionalmente fragilizada. A verdade é simples e dura. Crises não criam ditadores. Crises apenas permitem que ditadores sejam escolhidos. E é exatamente por isso que essa história é tão importante. Porque toda sociedade, em momentos de dor e incerteza, corre o risco de repetir o mesmo erro. Escolher líderes pela raiva, e não pela razão. Abrir mão da liberdade em troca de promessas fáceis. Acreditar que um salvador resolverá tudo sozinho. Por isso, a lição da Alemanha de 1933 é um aviso para o mundo inteiro. Em tempos de crise, paciência não é fraqueza. É proteção. Reflexão não é lentidão. É segurança. E democracia não é um fardo. É o único escudo contra tragédias. Que essa história nunca seja apenas lembrada. Que ela seja entendida. Porque povos que esquecem o passado não estão condenados a repeti-lo. Eles escolhem repeti-lo. A ascensão de Hitler não foi um acidente. Foi o resultado de um país ferido que, tomado pelo medo e pela pressa, escolheu o líder errado no pior momento possível. E essa é a lição que fica. Em tempos de crise, precisamos de calma, responsabilidade e consciência. Porque decisões feitas na dor podem criar tragédias que duram gerações. Se você gostou desse vídeo e quer entender mais sobre como a história molda o presente, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe. Isso ajuda o conteúdo a alcançar mais pessoas que também querem aprender com o passado para não repetir os mesmos erros. Nos vemos no próximo vídeo.